A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Esse aqui é o nosso amigo Haroldo. E o meu nome é Lucas Elias e nós estamos aqui para trazer mais uma série nova que a Algel está trazendo para você. Não fica de fora, hein? Vem com a gente conferir essas perguntas e essa entrevista com o nosso querido ministro de louvor e amigo, né? Amigo. Bom, meus irmãos, o tema desse novo vídeo, dessa nova série, a gente vai abranger diversos temas, mas o primeiro tema que nós vamos trazer para vocês é adorar com todo entendimento. Então, Haroldo, assim, para abrir um pouco o leque aqui de nossa conversa, eu queria te perguntar o que é adorar com todo entendimento? Para começar a conversa, né? Mas na verdade você está fazendo a grande pergunta do tema de hoje. Para entender a adoração, né, que é mais ou menos o que a gente vai falar. Para entender o que é adoração, a gente precisa revisitar aonde na Bíblia fala sobre adoração. No nosso texto áureo, no Novo Testamento, sobre o conceito de adoração e como a gente vive a adoração, está em João 4. A gente pode até ler aqui, eu vou abrir rapidinho. Quando Jesus está tendo aquela conversa com a mulher samaritana, aquela famosa conversa com a mulher samaritana, a gente até canta, né? A gente até canta, inclusive muitas pessoas sabem, mas não entendem, né, o contexto, o verdadeiro contexto. Então... E aí, Jesus está falando com ela, e aí lá no versículo 23 de João 4, eles estão tendo aquela conversa, né? Ela pergunta, aonde é o local certo para adorar? Porque nós samaritanos adoramos aqui, mas vocês judeus dizem que tem que adorar no monte. Aí ele pega e diz, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que nós conhecemos. E aí, no verso 23, ele vai concluir essa fala dele dizendo, mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Se a gente for lá no original, assim, eu não falo grego, né? Mas eu mergulhei um tanto nesse texto aqui. Se a gente for no original, a palavra adorar é uma palavra que significa se prostrar. Uhum. E aí você percebe que Jesus não está cravando só uma posição física, né? Ele não tá, é óbvio que ele não está falando só sobre uma posição física, só sobre se prostrar, né? Assim, a gente entende que o nosso coração ele busca venerar algo, o nosso coração fabrica até para si os próprios ídolos. Então, quando Jesus fala isso, ele vai... É como se ele estivesse dizendo, os adoradores adorarão. Então, se você fizer assim, rebobinar a língua, vai dizer, aqueles que se prostrarão em espírito e em verdade. Então, o que é o espírito? É o que tem dentro de nós. E o que é a verdade? É a revelação de quem Jesus é. Exatamente. E é muito engraçado quando a gente para pensar justamente nisso, porque quando a gente para observar a história, até no Antigo Testamento mesmo, a gente vê uma tendência do povo de Israel a sempre adorar algo, né? Uhum. Apesar de Deus sempre estar presente, mostrando seus milagres, seus feitos, suas bondades, mas o povo insiste em adorar algo. Sim. E isso é de fato comprovado. A própria Bíblia fala disso um pouco mais na frente. Existe uma necessidade em nós de adorar algo. E se você não adora a Deus, você adora outras coisas, né? Com certeza. E, Haroldo, para continuar aqui nossa conversa, eu queria até te perguntar algo aqui, algumas perguntas que eu separei. E a primeira pergunta foi, você acredita que a maioria dos cristãos hoje entende o que estão cantando ou dizem quando adoram? Polêmico e muito profundo. Na verdade, talvez a gente não tenha entendido nem o que a gente acabou de falar, sobre o que realmente é adoração. Talvez a gente ainda não tenha nem entendido que adorar não é só cantar. E a gente tem essa associação direta, né? Vamos adorar aqui, levantar suas mãos, vamos adorar o Senhor. Mas a verdade, e aí eu gosto muito de usar um texto lá de Apocalipse para refletir sobre isso. Lá em Apocalipse 5, naquela cena da revelação do Cordeiro, ele vai e toma o livro, e aí ele é digno de tomar o livro e abrir os 7 selos, e aí vai falar sobre os 24 anciãos que olham para ele, se prostram, lançam suas coroas aos pés dele e cantam uma nova canção. Então,
eles se prostram, então faz referência à palavra que Jesus usou para caracterizar a adoração, mas essa adoração ela é um processo a partir daquilo que nós estamos vendo. Então os anciãos olham para o Cordeiro e aí eles reconhecem a dignidade dele, eles abrem mão dos seus méritos, jogam aos pés dele, prostram os seus corpos e aí eles cantam. Então pode ser, e aí assim, eu falo isso com muito temor e assim, até com o juízo próprio, assim, eu olho pra mim e eu questiono, será que o que eu tô cantando é algo que eu já vi sobre Deus? É verdade. Será que o que eu tô cantando é uma verdade que o meu coração já tá convicto sobre quem Jesus é, sobre quem Deus é? Porque se eu não tiver essa convicção, se eu não tiver enxergado, por exemplo, a bondade de Deus, e eu não tiver aberto mão das minhas capacidades e me prostrado diante dessa bondade, quando eu canto que Tu és bom em todo o tempo, eu tô só jogando palavras ao vento. Às vezes nem entende. A nossa canção não chega nem a ser adoração, é só música. É verdade. Isso é muito verdade. Inclusive, o que é até desse texto mesmo, quem me conhece também sabe que eu gosto muito de Apocalipse. E quando os anciãos e também os seres viventes declaram que ele é santo, 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 essas três vezes que eles declaram santo, a primeira é para dizer, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu digo que o Haroldo é bom. Cara, o Haroldo é um cara legal, um cara bom, sabe? Agora, quando eu digo pela segunda vez, isso é na tradição antiga, né? A tradição hebraica antiga. E quando eu dizia, caraca, o Haroldo é bom. Quando eu tô dizendo isso, é no sentido de que, caraca, o Haroldo realmente, a bondade faz parte da essência do Haroldo. Agora, quando eu digo que ele é bom, eu tô falando que você é a própria bondade, entende? Então, por essência, né? Exatamente. Então, tipo, quando nós olhamos pra isso, tipo, Deus, ele é santo, 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 como os anciãos declaram, os seres viventes declaram e toda a criação declara, eles estão declarando que Deus, ele é a própria santidade. A essência de Deus é a santidade. Ou seja, tudo que provém de Deus é santo, né? Sim. Eles estão visualizando aquilo, né? Eles estão reconhecendo, eles olham para a própria santidade e não conseguem dizer outra coisa, além do que ela é. Exatamente. O que ele é. Né? Eu lembro muito da experiência de Isaías vendo o trono lá em Isaías 6, e aí ele vai descrever, e aí ele percebe o quão miserável ele e os olhos dele viram um rei. Então, assim, Isaías era um cara que pregava o juízo sobre o povo, né? Então, antes do capítulo 6, ele vai dizer várias vezes, ai de vocês, povo que isso e aquilo. Mas uma vez que os olhos dele visualizam aquele para quem ele está vivendo, aquele a quem ele está adorando, aquilo ganha outra dimensão dentro dele. É verdade. É tanto que ele até fala, ai de mim, né? Aí a resposta dele é, ai de mim. Exatamente. E pra vocês verem como, tipo, adorar com todo entendimento não é só, sabe, ir pro culto e, caraca, o culto de doutrina hoje foi bom. É muito mais além de que isso. É muito mais extenso do que isso. Por isso que é importante nós sempre estarmos ligados, principalmente ao que Deus nos quer falar, né? E a outra pergunta que eu tenho pra ti, Haroldo, é mais individual, agora é mais de ti. Qual foi o momento marcante que você percebeu que estava adorando com emoção, mas sem entendimento? E o que foi que mudou depois disso? Tem muitos momentos. Pra ser sincero, é triste falar sobre isso, mas assim, é como reconhecer uma caminhada de amadurecimento, né? Eu consigo olhar pra trás e enxergar que muitas vezes eu cantei coisas, enfim, servir no louvor, que é uma coisa que eu faço há bastante tempo, mas não tava com o meu coração ali, sabe? Eu não tava entendendo o que eu tava fazendo. Mas eu lembro especificamente de uma experiência que foi lá no começo, e aquilo assim meio que foi um estalo que mudou toda a forma como eu encarava o que eu queria fazer pra Deus, que era cantar, tocar. Foi no meu primeiro acampamento de jovens, no louvor, participando do louvor. E aí eu lembro que quem já foi pro acampamento sabe que eu já contei isso várias vezes. Sabe que tem um púlpito lá da quadra, e aí o púlpito dá para um espaço na redoma, não é uma redoma, né? Aqui no telhado, que você vê o céu. Tesouro. E aí era um culto de manhã, e aí eu tava lá, né, de humanas que eu sou, tava lá com meu violão, aí eu olhei pra esse espaço, aí fiquei paralisado, assim. E aí eu senti o Espírito Santo falar muito forte no meu coração, assim, escuta o que tu tá cantando.
tipo, preste atenção no que tu tá cantando. Porque eu tava lá tocando e eu sabia a música, eu tava com segurança, tinha ensaiado pra caramba. Caraca. Então eu tava assim, né? Aqui, agora é um dó sustenido menor e agora é um lá e de repente para. Escuta o que tu tá cantando. Então, tipo assim, não é tão simples assim quanto você produzir uma música. Não é tão simples assim quanto você ensaiar, entregar alguma coisa. Existe uma dimensão mais profunda no que você está fazendo. Isso não diz respeito só a mim como uma pessoa que estava servindo um louvor, mas a todo mundo. Porque a gente invariavelmente vai liderar as pessoas no que elas vão cantar também. Então, isso me marcou muito e por isso que eu falo tanto dessa experiência. Porque assim, eu acho que o Senhor olhou com graça para mim e me permitiu entender logo cedo. Tipo assim, ó, preste atenção na tua vida, não é só isso. Não é só esse seu sonho aí de servir assim, não é só isso. Caraca, é verdade, porque às vezes nós não percebemos, mas nós nos tornamos uma máquina de reprodução, né? Sim. Nós absorvemos coisas e vamos reproduzindo aquelas coisas, mas sem entender o que nós estamos cantando. É tanto que tem diversas músicas, vou dar um exemplo aqui, a Indesculpável do F-Hop, né? Por exemplo, a música ela fala uma parte que é a parte do o engano se aproxima e com as nuvens cobre o céu, o que parece ser tranquilo cobre a terra. Só que quando nós olhamos para o sentido da música, nós entendemos do que é o real motivo do evento que ele está falando, né? Mas tem muita gente que olha para isso e, tipo, só por conta da harmonia da música, querendo ou não, é um rockzão massa, né? Mas por conta de ser um instrumental bonito, a pessoa não entende estar cantando e canta apenas por cantar, né? São palavras ao vento, como tu disse. E às vezes até pela rotina. A rotina de igreja, a rotina dos cultos faz a gente tirar a pessoalidade do que a gente está cantando. Nós vamos cantar aqui a essência da adoração. Aí começa. Estou voltando. E a gente já cantou isso tantas vezes que hoje, se eu tô aqui mexendo no celular e tá tocando na igreja e eu tô cantando aqui junto. Como se, sabe, aquilo não tem mais significado nenhum. Isso não significa que a gente precisa ficar mudando o repertório. Isso não significa que a gente não vá continuar cantando as mesmas coisas. Na verdade, eu sou um dos maiores apoiadores e vamos cantar repetidas vezes até a gente vai cansar, mas vai continuar cantando. Mas é sobre você colocar seu coração naquilo que você está cantando, sabe? E enxergar que as suas palavras ali, elas dizem alguma coisa. Eu estou voltando a essência da adoração. Aí você começa a olhar para o seu dia e todas as vezes que você desviou o seu olhar de Jesus, todas as vezes que você tomou uma decisão pequena que seja, que não foi para a glória dele, mas foi para o seu próprio mérito, ou pelo seu próprio mérito. Sim. Sabe? Quando você fez uma coisa, como Paulo fala, quer comais, quer bebais, né? Fazer tudo para a glória de Deus. E aí nessa hora você se confronta sobre o que você não fez para a glória de Deus e pensar, nossa, Deus me perdoa, eu vou voltar para essa adoração, eu vou voltar para esse lugar. Caraca, é muito, tipo, quando você para pra pensar nisso, é um negócio que você começa a pensar em diversas coisas, né? E outra pergunta que eu queria deixar pra ti era: como podemos ensinar ou discipular a igreja para que ela adore com mais consciência bíblica, mas sem perder a paixão, ou o que os outros chamam de primeiro amor, né? Aquela paixão de primeiro amor, sabe, aquele fogo no peito. A gente sabe que com o decorrer do tempo, com o que nós vamos aprendendo de acordo com a palavra e teologia, nós vamos criando uma maturidade espiritual, né? E existem certos irmãos ou certos casos que realmente, sabe, aquela paixão apagou, né? Eles estão indo mais pela racionalidade, né? Mas nós sabemos que existe um equilíbrio em meio de tudo isso. E eu queria te deixar essa pergunta: como nós podemos fazer isso, no teu sentido de ver? Assim, eu não tenho, assim, falo com muito temor, eu não tenho as respostas assim, e vamos fazer isso, a solução de todos os problemas na adoração da igreja. Mas eu consigo enxergar hoje que um caminho para que a gente seja discipulado como igreja, a gente seja discipulado por Jesus, né? Nem pelos ministros, também pelos ministros, porque, né, os músicos ocupam metade do tempo do culto. E muito provavelmente, e você já deve ter ouvido isso várias vezes, é muito mais fácil que na segunda-feira a pessoa lembre da música que cantou no dia anterior do que da pregação, a menos que aquilo tenha te tocado de uma forma muito específica. Então, o grupo de louvor tem essa função de discipulado, né, de doutrina na igreja, de ensino,
E não só uma função congregacional ali, né? Não só né? O momento de louvor é um momento estabelecido por Jesus no culto, na Santa Ceia, fala que ele cantou canções. Então, a música acompanha o ambiente de culto desde o Antigo Testamento, desde a tenda de Davi. Mas quando você pensa sobre a igreja entender isso, o que ela está fazendo, e equilibrar a paixão que ela tem por Jesus e o entendimento que ela tem sobre o que ela está fazendo, você tem que pensar no... E aí quando eu penso sobre essa necessidade da gente como igreja entender o que a gente está fazendo e não perder a nossa paixão, primeiro, a gente precisa entender a disciplina como algo que glorifica a Deus. E a disciplina que eu digo é a disciplina da leitura, a disciplina da oração, a disciplina do meditar nas Escrituras e entender, assim, buscar o que é que isso aqui fala sobre o Deus para quem eu estou cantando. E disso aqui, isso precisa gerar uma fome e uma vontade de olhar para Jesus. E aí volta para o que a gente falou lá no começo, né? Nós como igreja precisamos aprender a olhar para Jesus. Porque quando eu olho para Ele, eu entendo quem Ele é, eu entendo quem eu sou e quão pequeno eu sou diante dEle, e eu respondo. E aí eu respondo me prostrando, talvez não fisicamente, talvez eu não vá chegar no momento de louvor da igreja e eu vou me ajoelhar no chão e cantar. Isso pode acontecer, e glória a Deus se você sentiu de fazer isso, mas é uma postura de reverência interior, quase. Eu olho para Jesus e pelo que eu conheço, porque eu busquei. Eu conheço porque eu conheço a sua palavra, eu tenho convicção. Eu não canto que Deus é bom, eu não canto que Deus é santo, que Ele é fiel, por um jargão. Eu não canto porque eu escutei o meu pastor dizer. Eu canto porque eu li e eu acredito no que ele falou. E aí, quando eu olho para isso e eu olho para Deus, eu não tenho outra reação. Eu não consigo ter outra reação. Então, a gente precisa aprender a olhar para Jesus. A gente precisa aprender a, como os anciãos, olhar para o Cordeiro e entender a dignidade dele, o quanto ele é belo, o quanto ele é santo, o quanto ele é digno da nossa postura, das nossas atitudes, da nossa canção. E aí quando eu aprendo isso, já não vai mais importar se o louvor cantar uma música que eu conheço ou não, ou que eu gosto ou não, porque eu não vou depender mais de quem tá lá na frente cantando. Sim. Eu não tô aqui pra cantar uma música que eu acho legal, que eu acho bonita, ou pra me sentar quando a música não é o que eu esperava que fosse. Eu tô aqui por causa do meu amado, sabe? Eu tô aqui junto com os meus irmãos para nós juntos levantarmos uma atmosfera de louvor para Ele, né? E um só, sabe? Só nós olharmos juntos e compartilharmos isso. Então, eu não conheço a música, mas eu vou abrir aqui no Salmo 103, que vai falar da bondade de Deus, e eu vou ler isso aqui e eu vou cantar: Deus, Tu és bom. Sabe, assim, é uma coisa que precisa florescer dentro de nós. Eu falo de mim, precisa florescer dentro de mim também. Isso é muito verdade. Principalmente quando nós olhamos para o contexto de hoje, né? Eu falo de mim mesmo também, aqui falando bem, sabe, inclusive, galera, quando a gente fala de igreja, a gente não fala da igreja física, templo. A gente fala de igreja, nós igrejas, nossos irmãos. Em conjunto todo. Então, a igreja de Cristo, né? Exatamente. Não a igreja de Cristo, a igreja de Cristo. A igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Nós, são todas as igrejas. Então... Depende da igreja. São todas as igrejas bíblicas e que oram. É verdade. Mas aqui só um parênteses, só para explicar, o Lucas já ministrou na Elbetel do Maracanaú, que é a igreja dele, e em outras igrejas também. Então ele sabe que isso em todos os lugares só muda o CEP, assim. Só muda o CEP, mas a gente tem os mesmos desafios, o mesmo movimento, enfim. Exatamente. E é muito mais quando a gente para pensar justamente nessa questão do discipulado, na questão de olhar para Cristo, né? Porque quando fala de olhar para Cristo, eu lembro de Moisés, sabe? Moisés, quando ele subiu ao monte, né, para falar com Deus, quando ele desceu, ele estava com a face resplandecendo, né? Por quê? Por que você acha? A própria Bíblia diz, né, que por ele entrou na nuvem de glória de Deus, enfim, creio eu que não deve ter visto a face de Deus, porque é algo, tipo, a própria Bíblia diz, eu acho que, não, a própria Bíblia diz, a própria Bíblia
Eita! Deixa passar o rangido. A própria Bíblia não, mas existe um teólogo, eu me esqueci o nome dele, mas ele diz que no nosso ser existe um vazio que nada pode preencher a não ser Cristo. Existe um vazio infinito. Então, tipo, Deus, ele é infinito. Não cabe, não tem como você tentar imaginar Deus, não tem como você tentar, sabe? É impossível você dizer, caraca, eu vou tirar um dia aqui para ver Deus. É impossível. Por quê? Porque Deus é infinito. Deus, ele se revela a nós, de fato, se revela através da palavra, através da natureza, como a própria Bíblia diz. Mas não tem como, sabe? É algo tão grande, tão maravilhoso, tão grandioso, que nós não conseguimos nem sequer imaginar o tamanho de Deus. E trazendo para esse ponto, eu queria deixar mais uma pergunta. Se você pudesse deixar um alerta para os adoradores da nossa geração, qual seria? Os adoradores que eu falo, eu acho que tu já entendeu, é a igreja em si. Sim. Os adoradores, a igreja. Os que se prostram. Aqueles que se prostram diante de Deus. Primeiro, só completar o que tu estava falando, quando tu falou sobre Moisés viu a face de Deus, eu lembro do texto que Paulo vai comparar a nossa experiência com a experiência de Moisés, né? Que Moisés, ele ia para o monte, olhava para Deus, a sua face brilhava e ele usava um véu porque aquilo passava, né? Aquilo saía dele. E aí lá em 2 Coríntios 3, Paulo vai dizer, mas nós agora com o rosto descoberto, então sem necessidade desse véu para cobrir a glória de Deus resplandecendo em nós, nós contemplamos e nos tornamos mais parecidos, à medida que nós contemplamos, nós nos tornamos mais parecidos com aquele para quem nós olhamos. Isso também vai desaguar no alerta, né? Talvez a gente precise olhar essa jornada de aprender a adorar, de conhecer a Deus, de conhecer e prosseguir em conhecer. Essa foi a promessa de Jesus, né? Jesus prometeu uma vida eterna pra gente, mas a vida eterna não, assim, quando Jesus define vida eterna, ele não define como as mansões douradas que a gente canta, ele não define como o irmão tá batendo palma aqui no backstage, ele não define como as ruas de ouro. Sim. Ele não define como nada disso. Quando Jesus vai definir a vida eterna lá em João 17, ele vai dizer, e a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e aquele a quem ele enviou. A eternidade já começa agora, né? Para vocês já entenderam, a eternidade começa agora. Então, a gente precisa enxergar esse convite de conhecer a Deus e aceitar esse convite e entrar nessa jornada que é anti-atalhos, é anti-terceirização. Não vai ter, irmão, não vai ter mais um Moisés para subir no monte para você, senão, me desculpa, mas você vai ter que aprender a subir no monte. É verdade, tá? E aí na subida do monte você vai perder um monte de coisas, inclusive provavelmente as suas convicções que você tem hoje, que são falsas porque elas não vêm a partir do conhecer a Deus. Elas não vêm a partir do entendimento. Mas vem porque eu ouvi falar, ou porque eu acho que é assim, ou porque as minhas emoções, porque eu sinto que é assim. Não. A gente precisa, como filhos maduros, ou como filhos em amadurecimento, buscar trilhar esse caminho eterno de conhecer a Deus e a Cristo. E isso também aponta para um lugar de zelo, de zelar por esse lugar, zelar pelo lugar da presença de Deus, zelar pelo lugar, pelo ambiente de culto até, sabe? Zelar por aquele lugar e não achar que porque eu estou sentindo, ou porque eu estou pensando, ou porque eu acho aquilo, que o que está acontecendo ali não está glorificando a Deus. E isso também fica um alerta pra gente, que estuda, que mergulha e às vezes perde a paixão. Porque começa a estabelecer juízo sobre o que está acontecendo, quando na verdade existe uma porção de graça para que a gente se mova no que a gente está se movendo agora. Mas isso não quer dizer que essa vai ser a mesma porção para sempre. Sim. Isso quer dizer que hoje nós estamos satisfeitos com o que o Senhor está nos dando hoje, mas amanhã Ele tem alguma outra coisa. E aí eu vou conhecê-lo e vou prosseguir em conhecê-lo. E é uma fonte inesgotável. E a gente vai, e aí dá mais um passo. E aí nesse passo, de repente, a gente descobre, meu Deus, Deus não é comprometido com a minha felicidade terrena.
mas tudo bem, eu confio que ele é bom. Aí, não, de repente eu descubro, meu Deus, Deus não necessariamente vai fazer o que eu peço se eu jejuar, porque não é sobre barganha, né? Deus não barganha com a gente, ele dá o que ele quer. E aí, É o que a gente precisa, né? dá o que a gente precisa, dá o que ele sabe que a gente precisa. Ele é comprometido com edificar a imagem de Cristo em nós, para fazer de nós eu tô tentando assim. Ele é comprometido em forjar a imagem de Cristo em nós. Então, e aí eu vou... Nossa, lembrei agora. Aquele texto que Paulo vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já ia até falar disso. Os que foram chamados segundo o seu propósito. Só que qual é o propósito de Deus? E aí, em outra parte de Romanos, Paulo mesmo vai dizer que nós somos adotados. E aí, Cristo morreu sendo o unigênito para que se tornasse o primogênito dentre muitos irmãos. Então, Deus quer forjar a imagem de Cristo em nós. E esse é o seu eterno propósito na nossa vida. Sim. Então as coisas cooperam para o bem, mas não é o bem que você está achando que é o bem. É o bem de Deus para nós, que é forjar o nosso caráter e nos fazer mais parecidos com Ele. Sabe? E aí só então o que a gente vai trazer de oferta aos pés do Senhor vai ser o que Ele merece receber de nós. Exatamente, é exatamente isso. E Haroldo, eu queria até te convidar caso tu queira deixar algum conselho ou até dar um breve resumo do que você sente, uma mensagem que vem no seu coração a essa geração, a esse meu irmão, essa minha irmã que está assistindo nós aqui. A mensagem que vem ao seu coração, creio que de Deus, um conselho para essa geração. Qual conselho você daria para essa geração? Eu tô assistindo tão sei lá. Como assim? Não, só um parênteses. Deixa um conselho pra essa... Meu Deus, eu sou essa geração. Eu sou essa geração. Eu vou contar, vou dizer nossa geração. Melhor, vai. Vai. Inclusive, eu acabei de lembrar do negócio aqui. Eu acho que eu sou velho, mas não é tanto assim, né? Eu posso estar respondendo de piadinhas aí, dar risada. Mas... Voltando. Respira, tá vermelho. Eu? É porque eu tô com calor, acredita? O quê? Acredito, eu também tô. Experimenta gravar pra tu ver. Mas... Vai. 3... Bom, Haroldo, e parando pra pensar até nisso mesmo, nessa questão. Quando, por exemplo, em Salmo 23, né? Quando ele escreve: o Senhor é meu pastor, de nada me faltará. No sentido original, fala de nada terei falta, né? Mas o nada terei falta é no sentido que nada vai faltar para mim, no sentido, por exemplo, não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar o básico. Do básico que Deus compreende que é o melhor para nós. É o básico que Ele entende que é o básico para nós, né? Para a gente viver segundo o seu propósito, né? E justamente, Haroldo, passando esse tema, passando essa pergunta, eu queria deixar uma pergunta para ti, né? Deixar até, na verdade, um convite. Qual conselho tu daria para nossa geração, a geração que nós vivemos hoje? Assim, não que eu tenha moral pra dar conselho pra ninguém, porque até diz, né? Já diz o outro. Se o conselho fosse bom, ninguém dava bem dia. Mas eu posso dizer o que a Bíblia diz, e é o que eu tenho vivido com Deus, assim, que eu tenho colocado na mesa e dito assim, vamos lá. Que é o que a gente já falou hoje. Vamos olhar pra Jesus. Ele é suficiente pra nós. A gente não precisa ver muitas coisas acontecerem, a gente só precisa ver Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. A gente não precisa, sabe, pirotecnias e coisas extraordinárias. Cara, o evangelho é muito simples. É muito simples. A gente não precisa de pirotecnia, sabe? É simples. E quando a gente volta pro simples, fica até mais fácil cantar. Sim, porque eu conheço o amor de Deus e eu canto do amor de Deus, que é o amor que me alcançou. E aí eu chego à noite no culto, na quinta-feira, ou na oração de quarta, ou no culto de domingo, e aí o
o Yuri levanta o Tu És Bom. Eu tô falando muito de bondade porque pra mim é o exemplo mais geral possível. Porque a gente canta muito sobre bondade e conhece pouco sobre a bondade. Mas quando eu canto que Deus é bom, aí eu vou lá e eu lembro que eu acordei hoje. Olha aí. Eu acordei, Lucas. Rapaz, é mesmo. Então ele é bom porque eu acordei. Ele é bom porque eu podia não ter acordado. Eu podia nem estar vivo, mas eu acordei. Ou hoje nós podemos nem poder andar, por exemplo, né? Então, Que é o que acontece. Existem pessoas assim, mesmo assim elas continuam sendo mais gratas do que muitos de nós, né? E mesmo assim elas dão glória a Deus. E isso é incrível de se olhar também, né? se fosse tirado, se todas essas coisas que a gente negocia, o lugar de Deus na nossa vida, fossem tiradas de nós, a gente ia ter um monte de crise. Mas a gente finalmente ia entender o que é que de fato importa. E pra quem a gente de fato precisa olhar. Glória a Deus. É isso. E aí quando a gente olha, a gente se prostra. A gente entrega e a gente canta. E aí isso é adoração. Se fazemos um sacrifício vivo, meu Deus, né? Santo e agradável, Pai. Bom, meus queridos amigos, chegamos ao fim do primeiro episódio. Haroldinho, muito obrigado, viu, por aceitar o convite. É muito bom, sempre é muito bom sentar contigo e conversar, principalmente quando o assunto é Bíblia e o nosso Deus. Mas chegamos ao fim. Tinha que ter. Mas eu queria te dizer que já sai o próximo episódio também, então não fica de fora. Ativa o sininho aí, ó, aperta o botão de se inscrever, deixa o seu like, deixa aquele comentário, comenta também o que você achou, ou alguma experiência que você também teve com Deus. E compartilha. No quê? E compartilha. Mande pro irmão, mande pro seu coleguinha. É verdade. E não esquece de compartilhar também, então já aperta aí na setinha, ó, manda pro pai, pra mãe, pra família. Evangeliza. Se você hoje não pode, sai na rua aí, fala no nome de Jesus, manda no grupo da família. Olha que beleza. Vai falar de Jesus pra família, não? Já vai começar assim no... Ora, a melhor forma possível. Então, meus irmãos, graça e paz, que Deus os abençoe. Estamos juntos. Vem com a gente, nos acompanha. E é isso. Valeu, galera. Olhe pra Jesus.